Agora vamos entrar na extração por solvente. Tá? A extração por solventes orgânicos é um processo onde as espécies metálicas presentes na fase aquosa reagem com a fase orgânica, na qual as espécies metálicas formam compostos organometálicos. Tá? Então, na extração por solvente, eu tenho uma fase aquosa, que é o meu licor lixiviado, e vou colocá-la em contato com uma fase orgânica, tá? Que vai receber o metal do licor lixiviado. Tá? Os metais, durante esse processo, deixam a fase aquosa e ingressam na fase orgânica, como eu havia dito. Tá? Os metais que ingressam na fase orgânica não se ligam diretamente ao carbono, e sim a átomos como oxigênio, nitrogênio, enxofre ou hidrogênio por uma ligação dativa. Tá? Então, o que eu havia dito para vocês? Que o meu hidrocarboneto ali, minha fase orgânica, cheia de carbonos, ela vai ter ali na ponta um enxofre, um oxigênio, um nitrogênio, um hidrogênio para se ligar com o metal que ele vai receber lá da solução lixiviada. Tá? Então a reação de stripping é a reação inversa. Então o que eu tenho que fazer? Fazer com que o metal saia da solução lixiviada e ingresse na fase orgânica, e depois eu tenho que fazer com que ele saia da fase orgânica e ingresse na solução lixiviada. Tá? Apenas soluções filtradas podem ser extraídas por solventes orgânicos, então não posso ter ingresso de partículas sólidas dentro desse processo. Tá? Entretanto, diversos estudam, então tem muita gente tentando desenvolver processos que aceitem soluções turvas, porque eu já disse para vocês, o processo de remoção do sólido de um licor lixiviado, ele é muito custoso, tá? Porque filtragem é muito cara, e ainda mais filtragem quando está filtrando um licor rico em ácido e extremamente corrosivo. Tá? Então sempre se busca uma alternativa viável, mas por enquanto ainda não se é possível. Tá? Então a extração por solvente era sempre feita com soluções sem sólidos. Tá bom? Então vamos falar aqui do processo de extração por solventes, que é feito nos misturadores decantadores. Tá? Então por que é misturador decantador? Porque eu tenho uma parte aqui que é a mistura, né? Que eu tenho a função de misturar a fase orgânica com a fase aquosa, e depois eu tenho um tanque longo onde vai acontecer a separação, porque elas são immiscíveis, né? Então eu tenho a separação. Então numa parte aqui eu aumento a agitação e faço com que a fase orgânica entre em contato com a fase aquosa para que haja a troca do íon da fase aquosa para a fase orgânica, tá? E aí eu vou ter como resultado aqui uma mistura, tá? Que depois, conforme vai transbordando para o tanque já não tem agitação nenhuma e eu vou ter a separação. E aí na outra ponta do tanque eu retiro a fase orgânica e retiro a fase aquosa separadas. Tá? Então é assim que ocorre o processo. Tá? E o processo ocorre em várias etapas. Tá? Então novamente ele ocorre em contracorrente, então a extração, o metal mais, a solução mais rica vai entrar em contato com a fase orgânica mais rica, e a solução mais pobre vai entrar em contato com a fase orgânica mais pobre, também em contracorrente. Tá? E depois acontece a etapa de stripping, que é a etapa onde eu também faço a mesma coisa, mas eu retiro o metal da fase orgânica para a fase aquosa. Tá? Aqui tem uma explicação, mas eu acho que eu tomaria muito tempo explicando isso um por um, então vamos focar mais nessa parte aqui, tanto na hora da prova, tá? Porque a nossa aula aqui já está no limite de tempo que eu gostaria que tivesse, e também isso já não é tão importante. Mas então eu tenho uma etapa, a primeira etapa eu tenho a etapa de carregamento da fase orgânica, né, onde eu vou botar a fase orgânica em contato com a fase aquosa para retirar o metal da fase orgânica, da fase aquosa, para colocar na fase orgânica. Tá? E na etapa de stripping eu vou fazer o contrário, eu tenho a fase orgânica rica em metal e eu vou reconstituir a minha solução que vai ser precipitada. Tá? Lembrem que eu não posso precipitar o metal a partir da fase orgânica, eu tenho que precipitar ele a partir da fase aquosa, semelhante a um licor lixiviado, mas dessa vez com pureza
e concentração adequadas. Tá? Então aqui são compostos de compartimento onde há um agitador, que faz com que ocorra a mistura da fase orgânica com a fase aquosa, e um segundo compartimento onde é permitido que as fases se separem. Tá? São esses dois compartimentos que eu descrevi para vocês. O equipamento é muito eficiente, mas sua principal desvantagem é a necessidade de espaços necessários à instalação. Então esses tanques aqui são enormes, tá? Então eu preciso de bastante espaço para que as instalações funcionem. Tá? Normalmente diversos estágios operam em contracorrente, assim como nos estágios de stripping, tá? Como eu havia dito para vocês, tá bom? Então vamos adiante aí, tá? Bom, agora eu vou falar da coluna de extração e da coluna de extração pulsada, tá? Então a coluna de extração como que funciona? Eu carrego a fase, o solvente, né, a fase orgânica pela parte inferior da coluna e a fase aquosa pela parte superior, tá? O que acontece? A fase aquosa, ela normalmente é mais densa que a fase orgânica, né? Então o que acontece? A fase aquosa vai tender a descer, enquanto a fase orgânica vai tender a subir, tá? E aí o que vai acontecer? Elas vão se misturar nessa parte intermediária, que a gente tem os anteparos para promoverem turbulência, tá? Para que elas se misturem o máximo possível, e aí elas vão se misturar. Conforme elas se misturam, vai haver a passagem do metal da fase aquosa para a fase orgânica, tá? Se eu estiver numa etapa de carregamento da fase orgânica. Se eu estiver na etapa de stripping, vai ocorrer o contrário, tá? O metal vai sair da fase orgânica e vai ir para a fase aquosa, depende só da etapa que tu tiver, tá? E aí o que acontece? Na parte superior, onde é removido o meu líquido, tá? Na parte superior eu vou ter aqui o solvente saindo, porque ele é menos denso. Na parte inferior eu vou ter a água saindo, tá? Eu também posso fazer, na mesma dinâmica, eu posso ter um pistão que emite pulsos. Esses pulsos, basicamente, a mudança entre essa configuração aqui, eu vou pegar o ponteiro, tá? Então aqui, lembrando, eu acho que eu estava sem ponteiro anteriormente aqui, então a fase aquosa é carregada por baixo, fase aquosa por cima, fase orgânica por baixo, entram em contato, se misturam, essas partes aqui servem como anteparo para promover turbulência, tá? O solvente é retirado por cima, menor densidade, a fase aquosa por maior densidade é retirado por baixo, tá? A diferença dessa para essa aqui é que eu tenho um pistão que ele vai promover maior turbulência, ou seja, maior mistura da fase orgânica com a fase aquosa, tá? A configuração é basicamente a mesma. Eu tenho esses anteparos aqui que também eles ainda propiciam a mistura, então vocês podem ver que o grande desafio, porque esse processo aqui parece ser bem eficiente, né? Mas o grande desafio é fazer com que haja essa mistura, porque se não houver essa mistura, não vai haver a remoção do metal da fase orgânica para a fase aquosa, tá? Ou vice-versa no caso de stripping, né? Tá? Então, vamos lá. Falar um pouco das colunas, né? O design mais simples dentro dos equipamentos de extração por solvente consiste em uma coluna verticais com anéis cerâmicos ou de plásticos que aumentam a superfície de contato entre a fase orgânica e a fase aquosa. Esses anéis aqui que eu falei, eles servem para promover esse contato maior, né, via turbulência, tá? A fase orgânica é adicionada pela parte inferior da coluna, enquanto a fase aquosa é adicionada pela parte superior. Isso eu já havia dito ali para vocês, né? A separação entre as fases ocorre no topo da coluna, tá? Então aqui no topo da coluna eu tenho o solvente se separando e também na parte inferior aqui eu tenho a fase aquosa se separando, tá? Outro design da coluna é com partição em vez de anéis, tá? Nessas colunas, duas faces são misturadas uma vez, uma com a outra pela adição de sistema de pulso, tá? Então o sistema de pulso que eu havia dito aqui, tá? O pulso é feito por uma bomba acoplada na parte inferior e os pulsos forçam as fases a se misturarem. Como eu já havia dito aqui, tem diversas providências que tu toma basicamente para fazer com que as fases se misturem, tá bom? Então aqui a última configuração que a gente vai ver, né, é a coluna com disco giratório, tá? Esse equipamento ele consiste em uma coluna vertical com discos acoplados. O eixo giratório central da coluna, a fase aquosa e orgânica são adicionados em contracorrente, como nas outras colunas. Os discos, que estão espaçados a uma distância regular, são utilizados como agitadores para que a fase aquosa e a fase orgânica se misturem. A separação ocorre no topo da torre, tá? Então o que acontece? Eu adiciono a fase aquosa na parte superior,
fase orgânica na parte inferior. Como a fase orgânica ela tende a ser menos densa, ela sobe, tá? Enquanto a fase aquosa desce. Tá? Durante esse percurso, para aumentar o contato entre a fase aquosa e a fase orgânica, eu tenho um eixo com agitadores que vão promover o contato entre a fase aquosa e a fase orgânica. Tá? E aí lá por cima vai sair a fase orgânica carregada e por baixo a fase aquosa esgotada. Tá? Na etapa de carregamento da fase orgânica, na etapa de stripping, é por baixo que sai a fase aquosa rica em metal, tá? Que é a etapa que já vai para a parte de precipitação, tá? Onde eu tenho meu licor puro e rico. Tá? Então eu quero que vocês, esse aqui é o slide final, eu quero que vocês tenham sempre em mente que o objetivo é retirar o metal de uma solução impura e pobre, ou impura ou pobre, né? Ou as duas coisas juntas ao mesmo tempo, para conduzir o metal para uma solução rica em metal, né, com uma concentração adequada e também sem impurezas, tá bom? Então esse é o objetivo global aqui. Então sempre que vocês tiverem que tentar entender o equipamento, vocês têm que ter em vista isso, que lá não vai ter um momento que eu tiro o metal da fase inicial e coloco numa outra fase. Ela pode ser o carvão, pode ser uma resina ou pode ser uma fase orgânica, tá? E aí depois eu tenho que reconstituir a minha solução. Eu sempre tenho que ter uma etapa de reconstituição de solução porque eu precipito soluções. Eu não consigo precipitar alguma coisa direto da resina, direto do carvão ou direto de uma solução de uma fase orgânica, tá? Então vocês têm que ter sempre isso em mente, tá bom? Então vamos encerrar aqui. Bom, queria agradecer a todos que assistiram a aula até aqui e falar que se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar ou na sala de aula, se a gente estiver tendo aula, ou nos corredores do IF, no laboratório de metalurgia, ou via e-mail, né, esse e-mail que eu estou mostrando aqui, ou então via Moodle, Classroom, ou qualquer outro recurso que eu estiver utilizando. Tá? Se você caiu nessa aula aqui e não tem nenhuma relação com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, você pode me mandar um e-mail que, se eu souber responder a dúvida, eu vou responder. Tá? Se eu não souber, eu posso te indicar quem possa saber, tá bom? Então é basicamente isso que eu tinha a dizer hoje e tchau, tchau.